Apocalipse capítulo 2, vamos continuar a nossa leitura. A gente iniciou a mensagem a Esmirna, né? A igreja da cidade de Esmirna. Nós vimos algumas informações, eu coloquei no Telegram novamente as informações, quem está lá no grupo, né? Para você rever, quem quis dar uma olhada novamente. E uma informação, algumas informações importantes de Esmirna, né? Você lembra que Esmirna foi o lugar onde teve o primeiro templo erigido a deusa Roma. Teve um templo também em homenagem ao imperador Tibério, e era um dos centros de culto ao imperador. Por que um? Porque nós vamos ter um outro centro, provavelmente mais importante do que Esmirna, tá? Que a gente vai estudar também. Vamos lá, vamos rever o que a gente leu do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, e a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Nós vimos isso a semana passada, então não tem como eu retomar, está gravado lá, você pode rever, tá bom? Mas vimos a importância aqui de algumas coisas, inclusive vimos que esse conheço é uma fórmula de elogio, e quando ele fala tenho contra você, é justamente uma repreensão, e no caso de Esmirna, nós não temos repreensão, nós temos somente um elogio de Jesus, daquele que é o primeiro e o último, o que foi morto e viveu. Nós temos então um elogio, inclusive, nós vimos que o elogio é a tribulação, a pobreza e a blasfêmia. Então, na verdade, qual que é a síntese do elogio? A fidelidade dessa igreja em meio a essas questões, em meio às tribulações. Então, Jesus está elogiando o jeito que eles estão passando pela tribulação, a pobreza, o jeito que eles estão enfrentando, o jeito que eles estão encarando, a blasfêmia que estão falando contra eles, e a perseguição que eles têm de judeus, que se dizem judeus e não são. E ainda Jesus fala o quê? São sim sinagoga de Satanás. Forte, não é? Então nós também conversamos isso um pouquinho a semana passada, então está lá inclusive gravado. Então a gente parou, vamos continuar, versículo 10. Vimos aqui também um pedacinho, mas aqui a gente vai retomar. Aí Jesus fala a Esmirna: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Aqui nós vemos, meu irmão, a soberania de Jesus, o controle das coisas, e como parte do controle dele sobre a igreja, a permissão dele que a igreja sofra algumas coisas. Isso é importante a gente entender. Por mais que seja o diabo que vai fazer isso, mas Jesus tem quem que manda no diabo? Se ele quisesse falar, não vai tocar na minha igreja, não vai tocar na minha igreja, simples assim. Jesus vai deixar, do jeito que Deus deixou o diabo mexer com a vida de Jó, Jesus vai deixar o diabo tocar na igreja de Esmirna, para que ela seja provada. Faz parte do projeto de Deus, a permissão que Esmirna passe algumas coisas, para que ela possa testemunhar da sua fidelidade, para que ela possa testemunhar da sua fidelidade às outras igrejas, da sua fidelidade como um exemplo a Cristo em meio a situações difíceis. E por mais que isso choque a gente, Esmirna se torna então um exemplo para todas as igrejas da história e na face da terra que vão passar por tribulação, pobreza, blasfêmia e perseguições. Então, nós temos que entender aqui essa forma de ver, porque, gente, por que isso é importante? Porque nós estamos acostumados a ouvir algumas coisas que não é o padrão bíblico. É aquilo que eu falei para vocês. Paulo está lá, chega o profeta Ágabo e mais algumas pessoas e fala assim: Paulo, você vai para Jerusalém, você vai apanhar lá, eles vão bater em você, vai ser preso,
Tá ruim, vai ser ruim lá. Eu estou vendo, pega o cinto, você lembra de Ágabo? Pega o cinto de Paulo, enrola, ó, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, vão prender você. O que os amigos de Paulo e os discípulos fazem para Paulo? O que você faria? Não vai para Jerusalém, Paulo, você está vendo o que vai acontecer lá com você? Não vai para Jerusalém. Se você chegar lá, olha o que Ágabo está falando e os outros estão falando, que você vai apanhar lá, homem. É perigoso você morrer, inclusive. Deus está te avisando. Não é essa a mentalidade brasileira? E estava mesmo. Mas Deus estava avisando Paulo, não para ele não ir, para ele ter certeza de ir, que ia acontecer. Deus não estava avisando para livrar Paulo da prisão. Deus estava avisando Paulo porque ele ia lá, ia ser espancado, ia ser preso. Esteja pronto, porque vai acontecer isso com você. Alguém prega para vocês esse evangelho que eu estou falando? Não é mais difícil? O que a gente gosta de ouvir? Ó, vai que Deus vai te livrar. Mas tem algumas coisas que nós precisamos entender, que faz parte de vivermos uma fidelidade a Cristo. Faz parte de consequências. Lembra que eu li em Filipenses? Faz parte de assumirmos as marcas de Cristo, o sofrimento de Cristo. A vida cristã, parte dela são sofrimentos por causa do Evangelho. Preste muita atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando de qualquer tipo de sofrimento. Paulo não estava passando lá um bocado lá em Jerusalém pelas coisas erradas que ele fez. Não é isso que eu estou falando. Nós passamos alguns sofrimentos pelas coisas erradas que a gente faz. Escolhas, atitudes, isso aí é óbvio. Você vai clamar a Deus para te ajudar a sair dessa, não é? E Deus tem misericórdia e Ele ajuda a gente a sair dos buracos que a gente mesmo se põe. No caso de Paulo não é isso. Paulo, você errou, você pecou, você vai... Não, você vai sofrer por estar fazendo o certo. Você vai sofrer perseguição por pregar o Evangelho. Você vai sentir na pele o que Cristo sentiu. Você não é maior do que seu mestre. Você lembra o que Jesus falou? Vocês não são maiores do que o mestre. Se o mestre foi perseguido, vocês vão ser. Se odiaram o mestre, vão odiar vocês. Se caluniaram e difamaram Jesus, vão fazer isso com vocês. E Ele não promete livrar-nos todos os momentos. Por isso nós temos na história mártires que morreram pela fé. E os momentos que Ele preserva a nossa vida é para a gente continuar pregando o Evangelho. E é isso que Paulo entendia, e é isso que essa igreja precisa entender, e é isso que a igreja brasileira, apesar de ninguém aqui estar sendo ameaçado de morte por pregar o Evangelho, graças a Deus, estamos num país livre, ainda livre, né? Se Deus quiser continue, mas nós estamos num país que ninguém vai matar a gente, pode falar mal, xingar, tem gente mais hostil, que não gosta, né? Mas ninguém vai morrer por causa do Evangelho aqui no Brasil. Mas nós temos a nossa cruz no Brasil, nós temos situações que ser cristão causa um conflito com a sociedade, sim ou não? Sim. Assuma isso, assuma a sua cruz, assuma a sua dor que o Evangelho traz, sem reclamar. É isso que Jesus está ensinando Esmirna, e Paulo teve que viver. Sem a gente falar para Jesus assim: Jesus, o senhor está vendo que eu estou sofrendo porque eu estou pregando o Evangelho? Se fosse para Esmirna, ele estava falando: pois é, eu quero que seja assim. Para Paulo, foi assim: eu quero, Paulo, vai acontecer, vai lá porque vai acontecer isso aí mesmo. E Paulo entende isso, ele fala: meus irmãos, eu vou para Jerusalém, porque se for necessário, eu dou a minha vida por Cristo. Eu não tenho medo de apanhar, Paulo falava, e de ser preso pelo Evangelho. Eu sou escravo de Cristo. Ele é meu Senhor. Minha vida não vale mais nada a não ser glorificar a Deus.
Essa é a vida cristã bíblica. Nós temos um conflito, então, muitas vezes, com... Gente, vocês me permitem falar isso, mas eu ouço às vezes, procuro não ficar ouvindo, porque me entristece muito. Ouvir algumas pregações e coisas que a gente para um pouquinho para pensar e fala, meu Deus, Pai, mas não é assim. Ou eu estou lendo a Bíblia errado, ou a pessoa está lendo a Bíblia errado. Tem alguma coisa que não está batendo. Então, eu lendo, eu estou falando a Bíblia para vocês. Pode pegar o que eu estou falando, leia em Atos, lá eu não lembro o capítulo, quem quiser achar, eu sou muito ruim de guardar referência. Depois eu ponho no grupo para vocês isso, se vocês quiserem. Eu lembro a passagem, lembro tudo, lembro os fatos, mas eu não lembro as referências. E aqui em Esmirna é algo muito claro. Esmirna se torna uma igreja referência de quando a igreja passa. Lembra que tudo que está falando a essas igrejas é para as outras igrejas na face da terra. Então nós temos igrejas como Esmirna hoje, na nossa atualidade? Temos, meus irmãos. Eu tenho citado, nós temos irmãos nossos, debaixo de governos autoritários, como a Coreia do Norte, alguns lugares da China, que são mais ferrenhos à perseguição do que outros lugares, alguns lugares de países muçulmanos, radicais. Isso não é uma historinha, entendeu? De missionário antigo. Gente, é verdade, nós estamos vivendo isso ainda. Eu fui numa conferência internacional, e a conferência estava sendo gravada. Quando irmãs nossas, chinesas, foram falar de como é o evangelho na China, eles tiveram que desconectar a internet para que elas pudessem se pronunciar. Porque se aquilo caísse na rede e o governo chinês pegasse, iam pegar ela no aeroporto e prender. Eu estou falando de coisa que eu vi. Então isso não é historinha, nós temos irmãos nossos, sendo fiéis ao Evangelho de Cristo, e arcando com as consequências dos seus países terríveis, autoritários, ditadores, que ainda temos no mundo. Cuba, aqui pertinho da gente, um pastor de Cuba que eu conheci, um outro pastor de Cuba, barraram ele no aeroporto, prenderam o cara uma semana, sem falar para ele, porque ele estava sendo preso. Não estou contando coisa que eu ouvi, eu estava na conferência. Quando soltaram, ele gravou um vídeo, e a gente assistiu o vídeo, ele falando, gente, olha, me prenderam, mas não aconteceu nada, quer dizer, ele não foi agredido fisicamente, mas impedido de ir na conferência, porque eles ficaram sabendo que eles iam para uma conferência cristã, evangélica, de um país com uma estrutura democrática que eles não apoiam. Barra o cara, prende o cara uma semana, deixa ele lá, ele nem sabe por que ele está preso, depois solta, fala que foi um equívoco. Prendemos errado. Foi na Coreia do Sul que aconteceu isso, quando eu estava no evento da Coreia do Sul. Então, juntou lá, né? Nós juntamos lá, foi 100 países diferentes estavam representados nesse evento da Coreia do Sul, e eu vi esses países. Outro país do norte da África, conheci um professor, pastor em filosofia da Universidade da Argélia. Foi um prazer conhecer aquele cara inteligentíssimo, pastor. Também, na hora que ele vai falar, ele não pediu para desligar, mas ele se sentiu apreensivo. Ele contou, olha, tem as minhas dificuldades lá no país. Por quê? Porque rigidez muçulmana, tem perseguição. Então nós estamos num país, meu irmão, livre, para anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas, discipular as pessoas, né? Não estamos vivendo o que Esmirna viveu, mas algumas igrejas estão. Alguns irmãos, essa semana, eu acho que eu contei a semana passada, eu acho que naquele mesmo dia, eu fiquei sabendo de irmãos da Etiópia, do Egito, que foram mortos. Aliás, o Egito agora, recentemente, tem perseguido cristãos coptas. Recentemente agora também, perseguição do governo.
Então você tem um movimento anticristão, um movimento do dragão, da besta, representado nos impérios humanos autoritários e ditadores, perseguindo a igreja, na história da igreja, né? E Esmirna não é diferente. Então olha lá, mas Jesus fala o que para eles? Não tenha medo, não tenha medo. E outra, meu irmão, não tenha medo, porque vai acontecer, vocês vão sofrer, né? Não há promessa de vida fácil para Esmirna. Quando a gente vem para a igreja, a gente não quer a promessa de Jesus, que a vida vai ser fácil. Para Esmirna, Jesus não prometeu coisa fácil. Não tenha medo, porque o negócio vai apertar, vocês vão sofrer, e vai ser duro o negócio, vai ser difícil. Em lugar disso, há promessa de conforto e bênção divina em meio ao sofrimento. Aí ele diz assim: eis que o diabo aqui é um adjetivo, tá? Não é nome próprio, é um adjetivo no grego, que a tradução exata é caluniador, um falso acusador. Então é um adjetivo, não é um nome próprio, apesar desse adjetivo estar falando de Satanás, que já é um substantivo, tá? Satanás sim é um substantivo, tanto é quando ele vem aí na tua Bíblia, você vai ver que vem com letra maiúscula, diabo letra minúscula, de todo mundo aí, porque não é nome próprio, não é substantivo, é um adjetivo. É o adjetivo, aquilo que qualifica esse inimigo de Deus. Ele é um caluniador. Então este caluniador está para lançar alguns de vocês aonde? Na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Jesus falou até o tempo que o diabo ia perseguir, num ato feroz contra Esmirna, absurdamente hostil, mas durante 10 dias não pode passar. É como que se assim, eu estou permitindo que ele faça isso, não pode passar, não pode ter o 11º, eu estou colocando um limite de dias, 10 dias, né? E aqui a gente pode lembrar, né, o propósito dessa perseguição, qual é? Para que eles fossem provados, meu irmão, mas e aprovados. Jesus quer que eles sejam aprovados nessa tribulação, que eles vençam. Olha a palavra vencer, somos vencedores, né? O cristão, quando fala somos vencedores, você sabe qual que é a vitória de Esmirna? Morrer por Cristo. Que eles vençam. Qual é vencer? Vencer é não negar a fé. Vencer é permanecer fiel, perseverante até o fim. Por isso que a Bíblia fala, Apocalipse fala, ao que vencer. Quem vence? Aquele que persevera até o fim. Então, gente, você percebe o que eu estou falando? São coisas sérias, impactantes da verdade bíblica, né, que a gente precisa entender. Portanto, eles passarão por uma tribulação, mas ela durará apenas 10 dias. Ou seja, Deus garante um tempo suportável, humanamente falando, semelhante à promessa de Coríntios. 1 Coríntios 10:13 diz assim: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída, para que a possais suportar. Deus está no controle e não permitirá que o período seja longo demais. No entanto, será um tempo terrível. Então, é aquela conversa que a gente conversou lá atrás das interpretações numéricas, tá? Eu acho que são 10 dias.
Tá? Aí você vai ver interpretações diversas. Por quê? Porque para mim, olha só, tudo depende de como a gente toma a mensagem para Esmirna. Por exemplo, ele está falando com uma igreja histórica na Ásia. Quem vai passar isso é Esmirna. Mas isso pode ser um tipo profético que pode ter representações figuradas para o futuro. Essa sempre é a tensão de Apocalipse. Porque para mim são 10 dias. Só que esses 10 dias podem simbolizar 10 anos, para que referencie não a Esmirna, mas a igreja numa fase histórica? Pode. Pode. Na Esmirna, a questão é essa, a gente definir, isso foi se cumprido em Esmirna, ou nós estamos falando de novo de um Império Romano, em toda uma situação histórica, porque senão, igual, olha só, eu entendo isso, e eu sei que pode ser, né? Eu não afirmo isso, Nivaldo, porque nós, para afirmarmos isso, você está assumindo uma interpretação dispensacionalista, uma interpretação literalista de algumas questões de Apocalipse, simbólicas de dia, ano. Então você vem de uma quê? De uma metodologia já. Eu não assumo essa metodologia, então eu abro a possibilidade de ser os 10 dias literais, de ter um simbolismo de 10 anos, né? Para mim não tem muito problema se for 10 anos, não vai alterar a mensagem final. Isso, exato, é isso que eu acho que é importante. Igual, você pode continuar entendendo que seja 10 anos, talvez você fez uma leitura histórica dentro de Esmirna e percebeu que faz sentido esses 10 anos dentro da estrutura da cidade de Esmirna. Se faz sentido para você, e você consegue ser consistente nessa leitura no restante de Apocalipse, não tem problema. O que a gente não pode é cair em inconsistências, incoerências internas e perder a mensagem central. A mensagem central de Jesus é: você vai passar e você tem que ser fiel. E outra, esse é um padrão para todas as igrejas que passarem por perseguição. Pronto, a gente resolve a essência da mensagem para a gente. O que eu preciso tirar disso? Se o Brasil entrar num momento de perseguição, Esmirna é o nosso exemplo. É isso que a gente tem que entender. Apocalipse é uma carta não somente desveladora do futuro, mas ela é uma carta pastoral também. Principalmente as mensagens às 7 igrejas, ela é uma carta pastoral àquela igreja que estava passando objetivamente por algumas situações. E só que Apocalipse tem essa tensão simbólica. Então pode ser sim que isso referencie, tanto é que você vai ter em várias Bíblias, comentários, até porque a maioria das Bíblias brasileiras já existe uma interpretação metodológica padrão que influenciou o Brasil. Agora que está chegando outros estudiosos contrapondo algumas coisas e fazendo contrapontos, e eles vão se conversando e vendo o que é melhor interpretar, como não é. Algumas coisas não vai chegar a conclusão nenhuma, você vai ter que escolher. Olha, para mim são 10 anos, ótimo, não mudou muita coisa no sentido da mensagem, tá? Eu acredito que tem uma literalidade de 10 dias com a possibilidade de aplicação sempre tipológica, tá? Apocalipse tem essa possibilidade. Todas as profecias, uma grande parte delas, você vai ver elas se cumprindo em tempos e se intensificando. Muitas coisas elas acontecem assim, se você for pegar, ela se cumpre, de repente parece que ela vai se cumprir e vai se intensificar. Então sim, podem ser 10 dias? Pode. Certo? Vai mudar o que a gente vai ler agora? Não. Qual é a mensagem? Seja fiel até a morte. Pronto. Se for 10 anos,
seja fiel até a morte. Se for 10 dias, seja fiel até a morte. A questão é, vocês vão passar um tempo específico e limitado de tribulação. Esse tempo vai ser terrível e pode levar vocês à morte. Não sejam infiéis. A mensagem é essa. Então, seja fiel até a morte, e eu lhe darei vida. Olha que interessante. Seja fiel até a morte, que eu vou dar para vocês, eu vou coroar vocês com vida, eu vou honrar vocês com a vida. E é óbvio que aqui nós estamos falando da vida eterna. Nós estamos de novo falando de uma ressurreição, de uma vida que não vai terminar novamente, que vai ser incapaz, que não vai ter mais, a morte não vai ter mais a capacidade de findar a vida dada por Cristo após a ressurreição, né? Então uma igreja que está falando assim, ó, vocês podem morrer, mas vocês vão ressuscitar e viver eternamente, este é o conforto de Jesus para essa igreja. O conforto de Jesus não é, eu não vou deixar vocês passarem, vocês vão passar, vão morrer, e eu vou coroar vocês com vida. Vocês vão vencer, como? Sendo fiel até a morte. E é isso que a gente vai extrair aqui dessas questões, tá? Deixa eu só observar aqui, fé no livro de Apocalipse é um meio de perseverarmos, ao colocarmos toda a nossa confiança em Deus, que é o soberano sobre a história e que irá de fato vindicar seu povo por tudo que sofreu. Isso não significa que o sofrimento não seja nosso destino, como a gente está falando. Para algumas igrejas o sofrimento acaba sendo um destino de Jesus, que Deus extrairá vitória de uma aparente derrota temporária, igual a cruz. A cruz não foi uma aparente derrota temporária? A cruz, meu irmão, foi uma frustração para os discípulos. Eles não entenderam até o último instante. Tanto é que Pedro tenta falar a Jesus, não, você não vai morrer não, você não vai morrer não, nós não vamos deixar. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Você não está cogitando das coisas de Deus, você está cogitando das coisas do diabo. Você não está entendendo, Pedro. Eu vou cumprir, morrer é cumprir a vontade do meu Pai. E quando ele morre, mesmo assim eles não entendem, há uma frustração. Meu irmão, Pedro não tinha medo não. Pedro era um homem aguerrido, pegava em armas. Pedro corta a orelha de Malco. Lá no jardim, a hora que eles prendem Jesus, Pedro desembainha a espada e corta a orelha de um soldado. Você sabe o que está na cabeça de Pedro? Preste muita atenção no que eu vou te falar. Pedro estava com um homem que Deus revelou para ele que era quem? O Messias. Quem era o Messias para o judeu? Aquele que iria tirá-los do exílio e da opressão de um império onde eles estavam espalhados. Um guerreiro, um rei descendente do trono de Davi, que iria reunir o exército de Deus, do jeito que vai falar em Apocalipse depois, que veio para vencer e estabelecer o reino de Deus. O que Pedro falou? Um cara que não tinha medo, um cara aguerrido, com a espada na mão, falou, eu vou começar a guerra, e ele vai entrar no meio, e vai tomar conta, nós vamos acabar com os romanos. A expectativa era, o rei chegou, e ele, como que Davi governava Israel? Com arma, com exército, vencendo os inimigos, estabelecendo o trono, governo de Deus naquela região, estabelecendo o quê? Um controle de Deus no povo, na nação de Israel, e vencendo as guerras dos povos que eram contrários a Deus. Não era assim que Davi reinava? Deus promete um descendente de Davi, e Deus promete alguém subir no trono e reinar eternamente segundo o padrão do reino de Deus. Mas reino de Deus na cabeça dos judeus era uma certa literalidade do Antigo Testamento. Quando Pedro olha e fala, esse é o Messias, chegou o descendente
De Davi. Chegou o rei militar semelhante a Davi, que vai armar um exército, vai destruir o poderio romano, vai tirar a gente dessa subjugação romana, dessa hostilidade romana, vai dar a nossa terra de novo, vai estabelecer toda a questão religiosa, o culto novamente, limpando, purificando, estabelecendo, né, Jerusalém como base para as outras nações. Eles tinham uma expectativa, meu irmão. Pedro olha, um monte de soldado vindo prender Jesus, ele pega a espada, ele fala: Jesus vai acabar com os caras agora. Ele começa a guerra. A hora que ele começa a guerra e corta a orelha de Malco, Jesus faz o quê? Pega a orelha e cola, e se entrega, para morrer, e já começa a esbofetear Jesus, cuspir, zombar. Pedro olha, o que você acha que ele falou? Ele não está entendendo mais, espera aí, ele tinha falado que era o Messias, que iria vencer o Império Romano. Agora os judeus estão esbofeteando ele, depois ele é levado para Roma, Roma também zomba, eles não entendem o que está acontecendo, é um negócio complicado para eles entenderem. Quando Jesus é preso, Pedro tem medo, mas não é porque ele era medroso. Alguns falam: Pedro teve medo. Pedro não era um homem medroso, meu irmão. Ele tem medo, e ele nega Jesus, porque ele já não tem mais fé que Jesus é o Messias. Aí ele titubeia na fé e fala: não, peraí, agora eu não sei se ele é mesmo. Aquele que era para vencer, está sendo cuspido. Aquele que era para ser o rei, está sendo chicoteado e zombado. Será? Eu errei, seguimos o Messias errado. Você está entendendo o que eu estou falando? Entrando na mentalidade da época, a gente vai entender como acontece isso. Quando Jesus ressuscita e aparece para eles, qual é a primeira pergunta? Quando Jesus volta a viver, volta a esperança messiânica, e eles perguntam aquilo que eles sempre quiseram, e que Deus prometeu: Jesus, é agora então que o Senhor vai estabelecer o reino? Aí Jesus fala: não pertence a vocês os tempos e as épocas. Agora vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A hora que vai vir, é o meu Pai que sabe. Mas por que não volta a expectativa? Porque Deus prometeu. E é lá em Apocalipse que nós vamos ver o reino chegando. O reino que os judeus sempre desejaram, que Pedro desejou e se frustrou. E a ressurreição recobra a esperança messiânica. E nós somos povo desse reino. Nós somos povo que fazemos parte de um reino apocalíptico, escatológico. Por isso que não somos dessa terra. Não somos da terra do jeito que ela é. Nós já pertencemos à nova terra. Por isso não podemos viver nessa terra com a mentalidade dessa. Temos que viver nessa terra com a mentalidade de cidadãos do reino celestial que virá. E é o que nós chamamos de viver em santidade. Viver em santidade é antecipar a vida que teremos no futuro permanentemente. Olha que beleza do Evangelho que a gente tem que entender. E morrer por Cristo é fazer exatamente o que Cristo fez. É uma aparente derrota. A morte dos cristãos pelo Evangelho é a cruz. É aparente derrota. Nós matamos os cristãos, vencemos, mas essa morte é vitória. Ela é vitória, vai ser vingada, vindicada. Ela vai vir justiça. E esses que morreram vão receber as suas coroas, vão receber, né, o seu lugar no reino de Deus e a ressurreição final. E é isso que Jesus está prometendo para essa igreja: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Olha só ainda sobre a coroa aqui. Aqui não fala coroa de ouro, mas no Apocalipse você vai ver
mais, se eu não me engano, 3 vezes aparecendo esse termo coroa de ouro. Aqui não é de ouro, coroa da vida, mas remete à coroa de ouro ali. A recompensa prometida é o presente divino, é uma coroa, né? Que é mencionada outras vezes em Apocalipse, indicando honra e autoridade. Na passagem em análise, que a gente está lendo agora, a palavra não transmite a ideia de realeza somente, e não é a prioridade. Aqui a questão é uma coroa do vencedor, é uma coroa daquele que vencer. E no que estava acontecendo ali, existe uma analogia com algumas coisas que aconteciam no Império Romano em Esmirna, né? Nós sabemos que nas atividades atléticas ali que tinha no Império Romano, eles venciam e ganhavam o quê? Um tipo de coroa do vencedor. Então aquele que vencer, que chegar até o final, vai receber essa honra do reino de Deus, essa vida, essa honra, essa glória, por ser o vencedor. E o vencer aqui é a fidelidade. Existe uma analogia aqui que a gente sabe, né? Que uma grinalda de flores era colocada ao redor da cabeça de atletas vitoriosos nos jogos. Esmirna era famosa por seus jogos atléticos, e seria natural que a carta contivesse aqui uma metáfora daquilo que eles viam e viviam. Outra coisa interessante sobre coroa em Esmirna, olha que interessante, essa questão até arquitetônica da cidade ali, ó. Esmirna era famosa por sua ciência e medicina, e pela majestade de suas construções. Apolônio de Tiatira faz referência, olha aqui, à coroa de pórticos, que era um conjunto de edifícios públicos que cercavam o pico de um monte chamado Pagos, como um diadema em forma de coroa. Então na cidade de Esmirna tinha prédios, edifícios públicos que estavam em torno de um monte que dava, numa visão ali de certo lugar, aquela visão de coroa. Então o escritor e o próprio Jesus tira da vida de Esmirna um símbolo da coroa, tanto do monte como das questões atléticas, e fala: olha, no meio de vocês não é importante a coroa? Pois é, eu vou dar uma coroa da vida para vocês. Vençam, do mesmo jeito que vocês verem aqueles atletas dar a vida deles naqueles ambientes, né, de esporte. Deem o sangue de vocês pela fé, e ao que vencer, então eu vou dar a coroa da vida. O tema mais importante dessa mensagem é que Cristo fará surgir vida da morte. Jesus vai dar vida da morte. E outra, aos mártires, existe, gente, é interessante isso, nós vamos ver em Apocalipse, né? Os mártires, eles vão ter um tipo de honra diferenciada. Eles deram a vida literalmente por Cristo, pela fé e pelo Evangelho. Eles vão ser vindicados, e parte dos julgamentos que nós vamos ler, você vai ver que é um clamor dos mártires. O sangue deles clama, o sangue está clamando de cada um deles, clamando justiça, clamando: até quando? Nós vamos ver, até quando o Senhor vai deixar isso, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir esses que mataram a sua igreja permanecerem impunes? Até quando? E a resposta de Deus é muito interessante, não vou dar o spoiler, a gente vai deixar chegar lá, né? Nenhum tipo de sofrimento que acometesse os cristãos poderia impedir a vindicação de Deus e a recompensa deles. No livro como um todo, tanto quanto na igreja de Esmirna, esta era uma promessa especialmente significativa para aqueles que pagariam o preço com a própria vida. Então uma promessa aqui, coroa da vida, né? E para encerrar, versículo 11, aquele famoso também padrãozinho, não é? Aquele que tem ouvidos, ouça. Você que está ouvindo, obedeça, né? Mais ou menos assim. Você que está escutando o que eu estou falando, ouça no sentido, obedeça, ouça e põe em prática
acolha as minhas palavras nas suas atitudes, no dia a dia de vocês. E ele diz assim: o vencedor, quem é o vencedor? Aquele que é fiel até a morte. Tá? Nós estamos, gente, é dentro do contexto da mensagem. Quem é o vencedor? Aquele que está sendo fiel até a morte, recebendo a coroa da vida. Então, ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então, você morreu pela fé, mas de maneira alguma você vai morrer a morte que é a morte eterna. Você não vai passar, você pode ficar em paz, a coroa da vida vai estar sobre você. Como já explicado em 2:7, o chamado para ouvir desafia aquele que participa da vida de Cristo a estar disposto a obedecer. A maioria dos cristãos em Esmirna estava realmente dispostos, né, a ouvir. Eles demonstravam isso com o seu sofrimento. Assim, eles já eram vencedores. E embora pudessem perder sua vida, nunca sofreriam a segunda morte, que é o lago de fogo. A morte final e eterna, além da morte física, que dá fim, né, a essa vida. A sua verdadeira vida estava garantida por Deus. Nós temos dificuldade como seres humanos de entender isso, né? A nossa verdadeira existência está garantida. Você consegue entender isso de verdade como cristão? A sua verdadeira vida está garantida eternamente. O seu verdadeiro corpo imortal e eterno está garantido. O seu verdadeiro lugar num reino de Deus eterno está garantido. Será que isso é um fato? Será que a gente crê de verdade nisso que a gente fala? É uma questão que a gente precisa perguntar para a gente. Será que você acredita de verdade que Jesus ressuscitou? Porque se Jesus não ressuscitou, meu irmão, a gente está brincando de casinha na igreja. Paulo fala: se Jesus não ressuscitou em corpo, a nossa fé é em vão, não vale nada. A ressurreição de Jesus garante todas as outras coisas. A ressurreição de Jesus é o início da nova criação. É o modelo do corpo de todos os salvos. Ele é a primícia da nova criação, da criação que será instaurada lá no escatom. Ele inaugura a nova criação, com o seu corpo novo, prometendo uma terra nova e um céu novo, para morar com o corpo novo, glorificado. Se a gente não entende, a gente não está entendendo a dimensão da nossa salvação. Qual é a dimensão? Aceitar a Cristo foi por muito tempo, gente. Eu vou encerrar falando isso aqui. Aceitar a Jesus foi por muito tempo uma fala de uma salvação muito pequenininha, individualizada. As pessoas serem salvas no sentido de só não ir para o inferno. Meu irmão, isso é tão insignificante. Meu irmão, nós somos salvos para sermos filhos de Deus, temos um corpo glorificado, morarmos no céu, uma nova terra, vivemos o reino de Deus eternamente. Meu irmão, tem muita coisa a mais do que não ir para o inferno. E fomos salvos para fugir dessa vida. E a gente ficou limitado em entender o que é a dimensão da salvação que Ele está prometendo para a gente. E se a gente não entende isso, a gente fica sem esperança em momentos nessa vida, sem algumas expectativas. E é isso que Jesus está dando para essa igreja: fique tranquilo, vocês vão morrer, mas não vão morrer eternamente. A verdadeira vida está garantida. Por isso morra pelo Evangelho,
É isso que Jesus está falando para eles. Que o que eu tenho para vocês é muito, mas muito, mas muito maior do que a vida terrena que você está vivendo hoje. É muito mais significativo. Então fica em paz, morra em paz pela fé em Cristo, é o que ele está falando. Porque eu vou dar a vocês a coroa da vida. E vocês não vão passar pela segunda morte. Vocês me dão só mais um tempinho para eu ler aqui para encerrar? Pode ser? Sim? Pode ser? Acho que vale a pena, só para a gente fechar a carta aqui, vou fazer um resumo breve aqui. Essa é uma mensagem dirigida especialmente para aqueles que passam por tempos difíceis. A gente entendeu que a Esmirna tem então essa característica e que deve então reger a todas as igrejas na face da terra que passam por períodos semelhantes. Há 4 níveis nos quais a perseguição pode ser aplicada numa sociedade como a nossa, na qual ela raramente ocorre de forma escancarada. Então, o que aqui o comentarista fez? Como nós, da igreja brasileira, passamos por coisas semelhantes, mas não é o que Esmirna passa, mas como a gente encara a nossa perseguição, né? Então ele colocou 4 níveis. Primeiro, podemos nos identificar com muitos cristãos que sofrem ao redor do mundo. A igreja brasileira não está morrendo por pregar o evangelho, mas nós podemos ter compaixão dos nossos irmãos que estão morrendo pelo evangelho. Orar por eles para quê? Para Deus livrá-los da perseguição? Não sei. Aqui, se eu orasse, Jesus livra Esmirna da perseguição, ele ia falar para mim: filho, você não entendeu que eu que estou deixando e é para eles passarem? Eu não vou te ouvir. Pai, livra Paulo da prisão lá em Jerusalém. Livra. Não, eu falei que vai acontecer, filho, não adianta. Tem coisas que são coisas que devem acontecer. Mas a gente não pode orar? Lógico que a gente pode, porque a gente sempre termina orando: seja feita a tua vontade. Pai, o que eu desejo é que os nossos irmãos não sofram, óbvio. Eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Mas se é necessário eles continuarem na perseguição, Pai, que eles não percam a fé. Que eles morram pelo evangelho, sendo fiéis ao Senhor. Não permitam que eles neguem ao Senhor. Sustente-os para a vida eterna. Essa oração à igreja perseguida. Primeiro, que tire a perseguição, mas e enquanto não acontecer isso, sustente os nossos irmãos, Pai, para que morram pelo evangelho, para que não deixem de pregar o evangelho e assumir as consequências. É difícil, né? Mas essa é a oração que Esmirna está nos ensinando a orar. É o que Jesus está nos ensinando a orar. Segundo, podemos imaginar que esse tipo de perseguição pode acontecer onde estamos, num futuro próximo, e nos preparar para ele. Até quando o Brasil vai ser livre para pregar o evangelho? A gente não sabe. A gente espera que sempre. Ninguém quer ser perseguido, né? Ninguém quer. Nem Paulo, que estava sempre disposto à perseguição, mas ninguém quer. Ninguém clama. Você já viu? Nem um mártir ficou clamando para ser perseguido. Não. É que quando ele fala: eu estou disposto a ser fiel até a morte. Então eu não quero nunca que no Brasil venha perseguição. Mas e se vier? Você está pronto para viver como Esmirna? Estamos prontos, né? Fica aí uma pergunta, né, difícil. Podemos nos perguntar quantas concessões nós temos feito para evitar qualquer tipo de perseguição no trabalho e na sociedade secular. Quantas vezes você está se calando para não pregar o evangelho só para você não ser perseguido na nossa cidade? Está errado. Nós temos que assumir a perseguição que vem por causa do evangelho. A gente tem que assumir as broncas que o evangelho causa para a gente. Esmirna está ensinando isso para a gente. Eu não vou falar porque vai me trazer complicação. Meu irmão, eles falavam e estavam sendo mortos. Para você vai ser uma complicação.
Então, o que essa mensagem está em... Você percebe que quando eu não dou tanto valor, né, na questão de se é 10 dias, se é 10 anos, para mim, não importa muito para mim, porque a mensagem aqui é muito mais profunda do que eu descobri na história, se teve 10 anos ou 10 dias. Ele está falando para mim e para você: aguente firme no meio da perseguição. Se vier no Brasil, faça como Esmirna. E se vier no Brasil, nós não vamos saber se vai ser 10 dias ou 10 anos. Nós vamos viver o tempo que for, seguindo o Evangelho. E o que Esmirna, a carta, a mensagem a Esmirna quer ensinar, para Esmirna e para todas da face da terra, é a hora que vier a perseguição, aguente e seja fiel, porque se você morrer, você vai ter vida eterna. É isso. E o último, podemos suportar perseguições em geral, que nos afastam do mundo e nos levam para perto de Cristo. Qualquer uma dessas perseguições pode ser enquadrada nessa carta, quando diz respeito às igrejas ocidentais. Deus lembra aos cristãos de Esmirna que Ele permite tempos difíceis, não para desanimá-los, mas para que concorram para o bem de todos aqueles que amam a Deus, não é isso? Tudo vai concorrer para o bem, e mesmo diante da perseguição final, Deus trará vida. Pode ser que não vejamos as respostas às nossas orações antes de morrer, meu irmão. É outro problema seríssimo. Pega lá Hebreus 11, um monte de chamados heróis da fé morreram antes de ver a promessa se cumprir. Vários deles. E a nossa igreja tem a capacidade de fazer uma música que fala que você não vai morrer antes de ver todas as promessas se cumprir. Pô, Deus não falou isso nem para os caras na Bíblia. Vários deles não viram. E nós começamos a falar coisas que são perigosas, coisas que Deus não falou. E eu vi pessoas, eu estou falando de pessoas que eu vi frustradas, que alguém morreu e acreditou nessa música, e as promessas que Deus tinha falado para ela através de um profeta falso, não se cumpriram e ela morreu. E a culpa é de quem? De Deus? Ou do profeta falso e da pessoa que faz a música para ajudar o profeta falso a tirar a pessoa do caminho de Deus? Pô, é complicado. Então, isso que eu estou falando, são esses pensamentos do que é o verdadeiro evangelho, a verdadeira vida cristã, que a gente precisa entender. E terminando, a coroa da vida é garantida a todos aqueles que permanecerem fiéis. Tá? E, resumindo, fidelidade na fé. Graças a Deus, no Brasil, não vamos morrer hoje. Então, o que a carta fala para você? Seja fiel à fé em Cristo. E ser fiel, aí eu daria outra pregação, não dá para fazer isso agora, mas tem a ver com o seu convívio comunitário. Não é aquilo de Atos? Perseverar na doutrina, partir do pão, comunhão, pregar o evangelho, fazer discípulos. Isso é ser fiel. Fazer o que Jesus mandou e viver como igreja do jeito que é para viver. Então, que o Ministério Fonte de Vida caminhe nisso e possamos crescer nisso cada dia mais, né? Com essas mensagens extraordinárias aqui, e impactantes, confrontadoras, obviamente, né? Das mensagens de Apocalipse, né? Amém?